Olá, bem-vindo ao Pagar-me Talks. Hoje nós vamos falar sobre cultura de dados. Bom, quem sou eu? Eu sou a Caroline Dantas, eu sou Data Developer aqui no Pagar-me. E antes da gente começar a entrar no nosso assunto principal, eu vou dar um pouco de contexto do porquê que eu estou falando sobre cultura de dados, né? Bom, desde os anos 90, a gente já sabe que dados é o maior ativo de uma empresa. Isso já é conhecido desde a época que chegou a questão dos bancos relacionais aqui no Brasil e fora também, mas assim, vamos falar aqui do nosso contexto nacional. E desde o início, sempre houve esse alvoroço em cima de você tentar prever o mercado, de você tentar conseguir, de alguma forma, ter vantagens no mercado, né, diante dos seus concorrentes, mas olhando para os seus próprios dados, olhando para o mercado como um todo, olhando para os seus dados, olhando para o seu passado, tentando prever o seu futuro aí. E aí, quando a gente chega, né, ali mais ou menos em 2011, né, 2010, 2011, começa um boom, né, a gente tem o boom das redes sociais e tal, a gente começa a ter muitos dados, a tecnologia para tratar esses dados, a gente começa a ter muito mais tecnologia parruda, então a gente começa a ter os nossos serviços em cloud muito mais acessíveis e tudo mais. E aí vem que data science, ou data scientist, né, é a profissão mais sexy do século XXI. E o assunto de dados vira completamente mainstream. Então, o que acontece? Começa uma nova corrida das empresas em criar times de dados, em tentar implementar isso, e começa a investir muito dinheiro em tentar criar, né, esse ambiente de dados para ter essas tomadas de decisão e conseguir aí sair na frente no mercado, né, e aumentar os seus lucros e também ter vantagens em relação aos seus concorrentes. E aí que entra a nossa questão de cultura de dados, né? Porque o que ela é? Cultura de dados, ela é uma mentalidade em nível corporativo de que a tomada de decisão deve ser apoiada em dados. Então, é muito mais do que a gente saber que o dado é o mais importante. Na verdade, a gente vai dentro da cultura de dados, é você agir orientado a essa máxima. E por que isso, né, é importante? Então, por que a gente dá um nome especial para isso? Por que a gente começa a olhar para essa questão? Porque ao mesmo tempo que a gente tem essa crescida, né, dos data scientists, de times de dados, a gente começa a ver muito, né, das pessoas falando sobre implementação. Então, qual é a melhor arquitetura para você implementar no seu mercado, na sua companhia? Se você usa qual cloud, A, B ou C? Você vai querer fazer um streaming de dados ou um batch de dados? Então se você está dentro do mercado financeiro, é melhor você tentar analisar seus dados dessa forma. Se você trabalha com marketing, é melhor olhar o dado dessa forma. A gente está sempre debatendo muito isso, mas vendo muito pouco resultado. A gente vê muito pouco empresas que realmente conseguem tirar disso. Se você olhar e falar assim, caramba, essa empresa realmente está sendo guiada por dados, ela está realmente conseguindo tomar decisão em cima de dados e esses dados estão sendo corretamente utilizados. Então, o que acontece? Por ter esse delay, né, tem esse problema, essa falta de ajuste entre o resultado que você espera e os investimentos que estão sendo feitos. Então, você tem muito investimento, mas como está esse resultado em relação a esse investimento? E que a gente fala nessa questão da mentalidade de dados, da cultura de dados, que é realmente uma cultura em que você passa a olhar que a tomada de decisão é agir exatamente assim. Então, o meu dado é o mais importante, ele é esse ativo mais importante e tratar ele com essa visão estratégica, tá? Tá, mas beleza. E como a gente implementa essa cultura de dados, tá?
implementar a cultura de dados, ela é extremamente importante que seja implementado desde o C-Level, né, que é aquele nível ali que a gente vai falar dos níveis do CEO, do CTO, já vai ter empresas que já vai ter esse papel do CDO, né, que é o Chief Data Officer, que é, o que a gente quer dizer com esses, o que eu quero dizer com esse C-Level? Que o nível de diretoria, o nível dos tomadores de decisão, das decisões mais críticas em relação à empresa, devem estar extremamente alinhados com essa cultura de dados. Eles devem estar extremamente comprometidos que a cultura de dados seja um ponto central na companhia. Por quê? Porque se a gente não tiver esse comprometimento do C-Level, é muito difícil a gente fazer com que o resto das operações, de TI, da própria TI, da pessoal de negócio, consiga engajar em tomar decisões dessa forma. Porque se o nível mais alto não está tomando decisões baseado em dados, fica muito mais difícil de você conseguir implementar isso no resto dos outros níveis da empresa. Então, aqui o que a gente tem? A visão de decisões realmente baseadas em dados e não em achismo ou intuição. Tá, isso significa que a gente vai começar a deixar de lado pessoas mais experientes do mercado só para olhar para o dado? Não significa isso. Significa que a gente vai começar, a gente traz essas pessoas de negócio para perto, para a gente entender junto com elas quais são essas regras, como a gente olha, como a gente deve olhar para aquele dado, entende junto com elas, desenha e isso retorna. Faz sentido? E essas pessoas que têm muito mais a visão administrativa, têm muito mais a visão do negócio, que eu gosto muito de chamar essa visão mais fina, que ela está mais em contato ali com essas regras, ela vai conseguir dar feedbacks muito bons para a gente se aquilo faz sentido. Se o que a gente está reportando como cientista de dados, como engenheiro de dados, enfim, como time de dados, se o que a gente está reportando faz realmente sentido. Então, quando a gente fala de decisões baseadas em dados, que não sejam achismo ou intuição, né, que a gente agora vai parar de ter, né, esse feeling que uma pessoa que trabalha há anos na área, ela vai ter um feeling se aquele dado faz sentido ou não. Mas é que assim, não é tomar decisão tipo, eu acho que daqui um mês a gente vai começar a ter uma crescida, porque X, Y ou Z, porque eu ouvi, ou aconteceu isso e eu acho que vai ser assim, não é? Você vai olhar o dado, vai olhar aquela análise, e aquela análise ver se ela está fazendo sentido ali com o negócio e realmente tomar decisão baseado nessa análise. Confiança nos dados e nas pessoas. O que seria aqui a confiança nos dados e nas pessoas e por que isso tem que estar junto? Porque quando a gente fala de confiança nos dados, confiança que aqueles dados estão sendo reportados corretamente. Primeiramente, né, confiança de que o time que é responsável por isso está fazendo todo o esforço para trazer o resultado junto com o resultado que ele realmente conversou ali junto com o time de negócios, junto com o time de operações, time de produto, time de desenvolvimento como um todo, e que ele entendeu aquilo que ele realmente está colocando, aqui, o que foi passado para os dados, e a confiança nas pessoas é de que elas realmente também estão utilizando, elas estão dando o reporte correto para a gente. Então, essa questão da confiança é muito ligada também à questão da transparência dentro de uma companhia, de que todo mundo está olhando para os mesmos pontos e que as pessoas confiam entre si, não tenham aquela questão de desconfiança, nem de desconfiança de que de que o dado que está sendo passado para ela é um dado errado, ou que está sendo escondido alguma coisa para que ela não tome uma decisão correta ou assertiva. Que todo mundo esteja na mesma página, com muita transparência, com muita confiança e jogando junto pelo mesmo objetivo. E um outro ponto de implementação de cultura de dados é que todos devem ter acesso aos dados de maneira facilitada, ou seja, colocar realmente essa camada, né, de transparência, de complexidade, a gente coloca uma camada ali, né, que a gente faz essa transferência de complexidade para que pessoas que não sejam tão técnicas também tenham acesso a esses dados e também possam tomar as suas decisões utilizando esses dados. A ideia é que o dado não fique ali restrito a uma unidade de negócio, não fique restrito a um time, então vai ser só um time
que vai usar isso? Sei lá, só o time de marketing vai usar esse dado. A ideia não é que seja só o time de marketing, ou que seja só o time de dados. A ideia é que toda aquela unidade de negócio, que toda empresa consiga utilizar o dado no momento correto, no momento que precisa, para a decisão que precisa. Então, a gente conseguir ter esse acesso aos dados de maneira facilitada e rápida também, né? E uma base confiável. E aí, até fazendo um ponto anterior ali, com a questão de confiança nas pessoas, e confiança no dado e nas pessoas, né, entre times, entre os repórteres de times, e agora, a gente falando ali também na questão mais basal, né, ter uma base confiável o time de dados poder confiar que os dados que estão entrando são dados confiáveis, que foi feito todo um repórter ali, né, teve todo um cuidado desse time de produto também a tratar esse dado. A gente está falando ali, às vezes, aqueles dados mais transacionais, né, aqueles dados que estão entrando, também tem essa questão. E os outros times confiarem também que esse dado, quando ele está sendo tratado para um ambiente de data, que é o ambiente que ele já passou por aquele tratamento, ou ele está no data warehouse, alguma coisa do gênero, ou quando você já está olhando ali para algum tipo de repórter, como o Looker, o Tableau, o QuickSight, algo do gênero, que aquela base é confiável, que aqueles dados realmente fazem sentido, que aqueles dados foram tratados de maneira correta, e que você pode confiar naquele dado e você pode tomar uma decisão baseada nele, porque ele está correto, ele foi feito um tratamento correto, foi feito realmente um tratamento que faz sentido e que respeitou as regras de negócio, respeitou respeitou também os feedbacks que foram dados pelos outros times. Tá, mas eu falei um monte de coisa até agora. Eu falei um pouco de cultura, eu falei de cultura, falei de impacto, falei de histórico, mas qual é o impacto disso, né? Tem uma pesquisa da McKinsey, eu sempre erro quando falo assim, McKinsey sobre escalabilidade de serviços de analytics, né? Então, que só 8% das empresas, 8%, não, tá errado ali, 8% das empresas só que conseguem transformar os investimentos em resultados. Quer dizer, 92% das empresas não conseguem transformar esses investimentos em resultado. Então, qual é o impacto disso? É que, quando a gente consegue colocar realmente a cultura de dados em uma empresa, a gente consegue realmente fazer todo aquele investimento de bilhões, de trilhões de reais, de dólares, né, de reais, enfim, que a gente está colocando a gente consegue transformar isso em resultado. E o que é transformar esse investimento em resultado? É você realmente conseguir colocar ali para frente uma análise que faça sentido, é que realmente o time, né, que o time de tomadores de decisão, e já fazendo aquele link, né, se a gente construir uma cultura, né, de dados que ela realmente é efetiva, lá, então os tomadores de decisão ali do nível mais alto, eles vão conseguir tomar as decisões mais assertivas de uma maneira muito mais rápida do que os seus concorrentes, e isso aumenta em resultados. Aumentando o resultado, isso é bom para toda a companhia. Então, o que a gente entende disso? Até nessa pesquisa é bem legal. Eu vou deixar o link aqui na descrição, porque ela é bem extensa, e ela fala exatamente sobre isso, que o ponto de não ter essa cultura forte de dados que comece nesses níveis mais altos, essa a própria falta de confiança entre os times faz com que 92% das empresas que investem bilhões de dólares não consigam transformar isso em resultado. Então, quebra em algum momento. Aquele analytics, ou ele vai sair em um momento muito tardio, porque a gente sabe que em dados o time também é muito importante, né? Não adianta você ter um dado e uma informação correta, mas se o momento de mercado já passou, isso também não faz o menor sentido. Então, por não ter dentro da companhia, isso muito bem construído, não ter isso muito bem ajustado, acaba prejudicando toda uma cadeia de negócios. E isso é ruim para todo mundo. Tá, beleza, falei tudo isso, mas e aí você está se perguntando, tá, mas como então eu construo isso? Então, o processo de mudança cultural, vamos lembrar que a gente está falando de uma cultura, não é só um processo ou só um software, que é um framework que você vai colocar nessa sua empresa, você não vai precisar manter isso. É realmente um processo de mudança cultural,
é um processo que se mantém e que a gente vai ajustando, fazendo sempre um ajuste, sempre entendendo quais são as necessidades. Então, ele é algo bem cíclico ali, de questão de feedback, de reporters. Mas para quem quer começar isso, o mais importante é entender, é mapear como está a situação da companhia. Como está em relação a dados. Às vezes você até já tem um time de dados que está trabalhando, está super se esforçando para conseguir colocar para frente essa cultura, mas aí você começa a olhar e percebe que talvez os outros times não estão vindo muito junto, que não está tendo ali talvez aquela questão da cultura de começar mesmo lá nos níveis mais altos. Então, realmente é mapear isso, é entender como está esse mindset, entender como está isso. E num segundo passo, depois de entender, é realmente fazer uma definição de estratégia. É entender como, eu tenho tal situação hoje, eu tenho esse momento de empresa, eu tenho esse momento de companhia, eu tenho esse momento de times. Depois que você entende depois que você entende isso, você define uma estratégia de como começar a realmente ter um data-driven, uma cultura ali de ser dirigida, de ter uma gestão de dados, de realmente como ensinar também as pessoas a tomarem decisões baseadas nesse dado, e explicar processos, mostrar para elas como é isso, ter um maior nível de transparência, né, de entender ali, tipo, junto com times de negócio, porque dentro dessa questão de gestão, da própria gestão de dados, né? Isso não é algo que está ali exclusivo com um departamento de TI ou com um departamento de desenvolvimento ou com as operações. Não, é negócios, operações e TI, todo mundo junto fazendo esforços, tanto de nível estratégico, quanto de nível de negócio, quanto de nível técnico, isso tudo junto. Então, é realmente para definir essa estratégia, para que realmente essa tomada de decisão baseada em dados tenha essa virada de chave. E por último, e assim, o mais importante é esse comprometimento, porque esse comprometimento tem que ser mantido de todo mundo, realmente um comprometimento dos times, um comprometimento das pessoas envolvidas em manter essa cultura de dados, em ir crescendo essa cultura de dados, e nas tomadas de decisão realmente serem guiadas a dados, e se elas não estão sendo guiadas a dados, então realmente também entender, tipo, por que você ainda não está, tipo, o que precisa para ter essa virada? Entender um pouco junto, para que aí a gente volta. Sempre essa questão de mesmo, tipo, tem algum problema ali? Beleza, mapeia o que está acontecendo, define essa estratégia, tem o comprometimento de todos. Quando tem um comprometimento, você também consegue fazer isso com transparência, sem esquecer aqueles pilares, né, de transparência, de confiança nos dados, confiança nas pessoas, e você começa a criar isso como ciclo. Quando vê, isso está muito natural. Bom, gente, era isso que tinha para falar hoje aqui no Pagar.me Talks. Então, muito obrigada para você que assistiu. Não esqueça aí de curtir, de comentar, de compartilhar o vídeo, tá? Temos vagas no time de dados, temos várias vagas, em todos os times praticamente, mas temos vagas no time de dados, então venham aí trabalhar com a gente, tá bom? E é isso, e até mais.